Criança pode dentro da quimbanda? Iniciação de crianças, adolescentes ou até mesmo frequentar o ambiente da quimbanda pode? Tudo isso a gente vai falar após a nossa intro. Olá, sou Mamito Thaís Rebeque, sacerdotisa do Templo Reino de Exu Morcego. Muitas pessoas perguntam sobre isso, inclusive essa semana que passou eu recebi essa dúvida na minha DM do Instagram. Afinal de contas, crianças e adolescentes, podem ser iniciados na quimbanda ou podem até mesmo frequentar. Bom, a gente precisa entender que muitos lugares, inclusive de umbanda, consideram proibidos a frequência de crianças e adolescentes dentro da sua gira de esquerda. Quando a gente fala de gira de esquerda, nós vamos caracterizando a umbanda. Nós não somos de molde da umbanda. Para nós, o Exu ele não é de esquerda. Para nós, Exu e Pombagira são ancestrais, espíritos ancestrais, tá? Então, para nós, o convívio dentro de um templo, ele é livre. Mas é claro, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, se essa criança ou adolescente ela já tiver ali a sua frequência junto com seus pais ou familiares, ou até mesmo for filho de algum iniciado, né? Então a gente pode lembrar que tem direito de frequentar a casa junto com sua família. Agora, nós evitamos, o convívio dessa criança quando ela é muito pequena em rituais grandes de sacralização, de corte. Não só pela questão energética, mas também pela questão de tratativa dessas crianças. Porque imagina o caos, a depender do tamanho da casa, de várias crianças no momento de uma obrigação. Isso seria algo complexo e ficaria difícil de organizar. Energeticamente, nós entendemos que o momento da sacralização é uma explosão energética e que uma criança muito pequena pode interferir de alguma forma nisso. Então nós mantemos apenas por uma questão de manter o equilíbrio energético não só da casa, como também evitar da criança estar no meio da densidade energética do corte. Lembrando que densidade não é negatividade, como dizem por aí. Não caiam nessa, tá? Então densidade não é negatividade. Não confundam uma coisa com a outra. Agora, como se faz então se eu vivo e sou iniciado na quimbanda? Como que eu faço com meus filhos? Como que os filhos do candomblé são feitos? Eles não convivem então com suas famílias dentro dos terreiros, dos ilês? Por que quimbanda não pode? Porque é culto do Exu? Quando a gente coloca essa negatividade em cima, nós estamos descaracterizando todo o culto ancestral. E como eu disse, a questão de uma criança muito pequena não estar num corte, por exemplo, é um ato muito mais logístico e energético do que propriamente de proibição. Em últimos casos, se o templo for um local com diversos ambientes, por que não ter uma criança menor, pequena, de 5, 4 anos, desde que ela permaneça num local onde não vai até mesmo atrapalhar o andamento dos rituais e também não pode ali afetar a questão energética quando a criança é muito pequena. Quando a gente fala de energia, nós falamos que nesses rituais, muitas vezes, são direcionados forças até mesmo para demandas ou defesa da casa. Então não é ideal que uma criança muito pequena presencie certos rituais, principalmente os rituais de defesa, os rituais de limpeza e, claro, os rituais negativos. Nós entendemos
que existe um nível de entendimento que talvez a criança não possa assimilar isso também de algo como algo positivo logo de cara. Agora, uma criança de 14 anos, 13, já um adolescente de 15, 16 anos, ele já consegue compreender o que está acontecendo ali e pode ser até mesmo proativo na hora dos trabalhos, como ajudar a limpar, né, até mesmo pegar um bicho, manusear, né, os elementos que serão usados no corte, por que não? E pode sim ser feito um assentamento para uma criança, desde que haja o consentimento de seus pais ou até mesmo a iniciação de seus pais querendo também levar o seu filho, pode ser feito sim. Existe uma idade mais ou menos adequada para se fazer isso. O ideal é que a gente espere o período da adolescência para que aquela criança esteja mais firme nas suas convicções e nos seus pensamentos. Porém, nada impede de uma criança, né, se for filho ou filha de um iniciado, ter ali pelo menos uma firmeza, alguma coisa já que represente os seus ancestrais. Lembrando que o culto de Quimbanda, ele é familiar. Não tem lógica de excluir a família por conta de Exu e Pombagira ser densos. A questão do corte é um caso à parte, é um parênteses. Mais uma vez, repetindo, muitas vezes são realizados rituais de limpeza, de demanda ou de defesa. E isso não é adequado, às vezes, para uma criança muito pequena, uma criança de colo, uma criança de até 7 anos, que está em formação energética, inclusive. Então, nós acreditamos que não é o momento de compartilhar diretamente essa energia, mas ela pode estar no templo desde que fique separada do ambiente do ritual. A criança é o bem mais precioso para a ancestralidade. Então, por que cargas d'água excluiríamos a criança? Lembramos também que o ambiente de Quimbanda é um ambiente regado a bebidas, porque os Exus ingerem bebidas alcoólicas e fazem o uso de fumo. Então, isso tem que estar muito bem pautado. Por quê? Nós sabemos que a nossa legislação não permite a ingestão, a compra, né, também de bebidas e cigarros por menores de 18 anos. Então, se um adolescente participa então de uma sessão espiritual, ele não terá acesso definitivamente a esses elementos. Isso vale para o Exu que porventura possa se manifestar. Nós entendemos e respeitamos a lei. Então isso é a visão da nossa tradição, né? Não posso responder por tudo ou qualquer outra casa vertente de Quimbanda. Dentro da nossa tradição é sim visível que nós temos uma posição ancestral. Então é claro que a criança vai fazer parte desse círculo ancestral. Então a gente tem que deixar bem claro que bebidas e cigarros não são ofertados diretamente à entidade que porventura possa se manifestar num menor de idade. É feito outros rituais pertinentes de oferta a esses elementos para esses espíritos, até mesmo ofertando em seus assentamentos ou então deixando em algum ponto representativo ali para aquela entidade trabalhar de forma diferente. Depois que aquela criança ou adolescente compreende que ele está inserido numa casa que é uma família, ele trata aquilo como a realidade da vida dele. Então, existem uma série de discussões que são pertinentes, como, por exemplo, conversar com essas crianças sempre de forma a explicar o que está acontecendo, o porquê daquela forma, sempre como você faz em qualquer religião. Seu filho não pode frequentar a igreja? Por que o meu filho não pode frequentar o templo de Quimbanda? Então, muitas vezes nós vemos comentários, inclusive até em vídeos de pessoas que estão ali no candomblé. Às vezes você vê uma criança que é Iaô já, e muita gente diz, tadinho, ele precisa ter idade para escolher. Não. A religião, ela não é uma escolha direta. Ela é o convívio social da família. Para nós, que é de um culto ancestral, esse convívio dentro do aspecto religioso faz parte do dia a dia.
para nós termos uma criança inserida dentro de um templo, faz parte. Eu até concordo que posteriormente a criança tenha esse direito de escolher ou não permanecer naquele culto, ou até mesmo seguir um sacerdócio, se for o caso, eu até concordo. Mas o ambiente em que os pais frequentam é o mesmo ambiente para os filhos frequentarem. Se você tem um estilo de vida como pai e mãe, e você não pode dar esse mesmo estilo para os seus filhos, isso é hipocrisia. Você está colocando desde já, então, que a religião é uma escolha que deve ser separada por certo e errado. Quer dizer, se uma criança pode ser batizada sem ela querer dentro da igreja católica ou da neopentecostal, tá tudo bem. Agora, uma criança ser um iaô, não tá tudo bem. Então, vocês têm que rever, porque na verdade essas escolhas que vocês estão dizendo têm cunho preconceituoso. Não tem nada a ver, vocês não estão defendendo as crianças, vocês estão defendendo seus próprios interesses preconceituosos, arraigados de culto afro. Porque tudo que conota culto afro, a criança tem que ter escolha. Mas quando ela frequenta um centro kardecista, ela não tem escolha. Quando ela é batizada de forma forçada na igreja católica, ela não tem escolha. Quando ela frequenta a neopentecostal com seus pais com a Bíblia debaixo do braço, é aplaudida e ovacionada. Mas quando ela está dentro de um ambiente de quimbanda, ou até mesmo da própria umbanda, ou é um iaô de candomblé, já às vezes com 10 anos de idade, é altamente criticado. Os pais, inclusive, são criticados por não permitir a escolha da criança. Então revejam esses comentários, porque estão carregados de preconceito cultural religioso. Então reflitam, tá? Essas escolhas da criança, ela pode sim ser feita. Todos têm direito a escolhas. Mas esses comentários é visível que o seu interesse não é na criança. O seu interesse claramente é em defender a tradicionalidade da família brasileira. Então, entenda que a criança, ela é bem-vinda dentro do culto de quimbanda no seu dia a dia, e existem algumas restrições lógicas e logísticas por conta da baixa idade ou até mesmo da falta de compreensão de raciocínio lógico, às vezes, da criança em desenvolvimento. Nós temos que ter sempre atenção nas crianças, porque elas mexem às vezes em coisas indevidas, né? Então a gente tem que estar lembrando isso, que é o óbvio. Tirando esses pormenores que eu citei, não há problema. As nossas restrições, então, mais uma vez, são relacionadas a cortes, a oferendas de sacralização a uma determinada idade daquela criança. Porque sim, nós lidamos com demandas, lidamos com materiais, às vezes para fazer limpezas, e não é adequado que uma criança muito nova esteja recebendo o impacto, por exemplo, de uma limpeza, de uma firmeza para a saúde. Nós estamos lidando, às vezes, com energias mais pesadas, não só de demanda. Então, é importante ressaltar isso. E é importante ressaltar que nós não oferecemos bebidas e fumos a menores de idade. Isso é contra a lei. Então, não há essa possibilidade. Agora, fica ao critério dos pais e familiares trazerem essa criança no convívio ou não. Porque sabemos que nós temos essa utilização do álcool e do fumo dentro dos rituais de quimbanda, assim como se tem dentro do candomblé, da umbanda, enfim. As religiões de matriz africana, em sua maioria, fazem utilização desses elementos em sua totalidade de rituais. Então, por que na umbanda a criança pode ir, na quimbanda não pode, né? Então, isso é uma coisa realmente aí que está arraigada ao seu preconceito. E nada mais. Certo? Acho que ficou bem claro a questão das restrições, do porquê que às vezes nós restringimos o acesso das crianças, certo? Eu acho que não precisamos mais exemplificar. Então, criança pode sim, culto ancestral, não existe algo superior do que as crianças, que são a continuação da nossa ancestralidade, o futuro, não só do nosso culto, mas também do nosso país, né? Então, é isso. Devemos, então, colocar nossas crianças? Por que não devemos? Aí vai da responsabilidade do sacerdote que está ministrando o culto de saber os limites de exposição daquelas crianças e saber que com crianças no recinto, alguns rituais ficam restritos, em respeito
a inocência e até mesmo o momento de desenvolvimento daquela criança. Eu não posso responder pelos outros sacerdotes. Certo? A gente se vê então em outro vídeo. Até lá!